E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um Comunidade Plus e o tema dessa semana está super especial, a aliança com Moisés. É isso que nós vamos estudar nesse episódio de hoje do nosso Comunidade Plus. Fica ligado com a gente. Cara, uma coisa que eu sempre me perguntei é, se Deus sabia que a gente não iria cumprir os 10 mandamentos, então para que ele deu? Porque sinceramente, na minha cabeça, a coisa que ficava assim, martelando, era assim, meu Deus, o Senhor sabe que eu não vou fazer, para que o Senhor me pediu? Só que depois eu parei para prestar atenção em alguns detalhes do texto bíblico e eu fiquei abismado com o que a Bíblia me revela acerca dessa nova aliança que Deus fez com o povo, depois de o povo já ter falhado tantas vezes, desde Adão até Abraão nesse momento. Agora presta bastante atenção naquilo que você vai ver em Êxodo capítulo 20, versículo 24, logo depois de Deus instituir os 10 mandamentos. Êxodo 20, verso 24, diz o seguinte: um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás. O texto continua dizendo várias coisas, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que é exatamente depois de Deus dar a lei, ele manda o povo fazer um altar. É no altar que a aliança é renovada com Deus. Afinal de contas, quando você vai ver um noivo levando uma noiva, leva ela para onde? Ei, pensou errado, né? Nada de lua de mel. Leva ela primeiro para o altar, tá certo? Primeiro é para o altar. No altar que a aliança é feita e é no altar que a aliança é renovada. Ou seja, assim que Deus deu a lei, Deus já deu o veículo do perdão para quando a gente não cumprisse essa lei. Cara, Deus é fantástico, soberano e, sinceramente, ninguém pode desconfiar da benevolência dele para com a gente. E agora, para que a gente deixe o nosso pequeno grupo pegando fogo com essas informações sobre a graça que nós acabamos de receber, nós vamos para a parte do nosso diálogo aberto. Prontos para a primeira pergunta? A primeira pergunta é muito massa, sabe por quê? Porque ela coloca o dedo na ferida. Se eu não sou capaz de cumprir a lei, beleza. Agora, por que eu fico julgando os outros que não são capazes? E eu fico apontando meu dedo, vamos para ali, que coisa, que absurdo, como é que aquela pessoa faz isso? Cara, por que é que a gente é desse jeito? Mesmo a gente sem conseguir cumprir, quando a gente não cumpre, sempre tem uma desculpa, mas quando o outro não cumpre, a gente aponta o dedo. Isso é justo? Isso é correto? Não seria isso desumano? Junta a tua galera e começa a conversar um pouquinho sobre isso, porque sinceramente, muitas máscaras podem cair nesse momento. A segunda pergunta é ainda mais sensacional. Como o fato de Deus estar sempre disposto a perdoar as nossas falhas reflete na nossa vida com relação ao nosso relacionamento com o próximo? Se Deus me perdoa quando eu falho, como é que isso deve refletir no meu cristianismo para com o meu próximo? Não seria no mínimo justo que a gente tratasse as pessoas do mesmo jeito que nós gostaríamos de ser tratados, ou melhor, que nós já somos tratados pelo próprio Deus? Cara, essa é uma hora que a discussão tem que rolar solta, então deixa a galera dialogar, debater sobre isso. Por que que eu quero que Deus me perdoe, mas na hora de eu perdoar, não vou perdoar não, porque eu não sou capaz e... Ai, como é que pode fazer isso comigo? Para de ficar enrolando as pessoas e age como Deus está agindo com você. Então, leva isso para a tua galera. E a terceira pergunta desperta em nós algo sensacional. Como é que a gente reage depois de saber que, mesmo Deus tendo dado uma lei que para nós, humanamente falando, não é fácil de ser cumprida, Ele deu logo em seguida ordens para a construção de um altar para que quando a gente pecasse, a gente encontrasse um lugar para ser perdoado. Como é que isso deixa você se sentindo com relação aos planos de Deus para com a sua vida? A lei é santa, boa, justa e agradável. É isso que o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos. O problema não está na lei, o problema está na gente. Mas Deus, mesmo sabendo que o problema estava em nós, Ele ainda assim providenciou um altar, ou melhor, ordens para que o altar fosse construído, para que nós tivéssemos sempre a segurança de que para todo pecado sempre vai haver perdão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso era a prefiguração do altar de madeira onde Jesus Cristo foi sacrificado, a cruz do Calvário, onde nós encontramos perdão, graça e salvação. Nos vemos no próximo Comunidade Plus.